Vamos lá, pessoal, resolver o VARS 2 da semana 28 agora. Vamos lá para a primeira questão. Instrumentos musicais como o violão, ele gera um som a partir da vibração das cordas. A figura abaixo é o esquema de uma corda vibrando e emitindo uma nota Lá de frequência de 110 Hz. Beleza? E ele quer saber o seguinte, qual a velocidade de propagação dessa onda? O que é que a gente deve lembrar? Ou a gente pode fazer utilizando a equação, né? A gente pode fazer FNV sobre 2L, onde a frequência ela é o que? 110. A gente está aqui no primeiro harmônico, ó. Só tem um ventrezinho, primeiro harmônico. Velocidade é o que ele quer, 2 vezes. O comprimento que é 65 centímetros, que é 0,65 metros. Então a nossa velocidade vai ser 110 vezes 1,3. Isso deve dar 143. Deixa eu conferir aqui. Mas certamente eu acho que vai ser isso. Então, nossa velocidade aqui ela é de 143 metros por segundo. Se eu não lembrasse da fórmula, não tinha problema. É só lembrar que a cada 2 ventres, ó, eu tenho um comprimento de onda, tá? Como aqui está a metade de um ventre, significa que esse tamanho é a metade do comprimento de onda. Logo, o comprimento de onda aqui seria de 130 centímetros, que é 1,3 metros também. Utilizaria V igual a lambda F e acharia a velocidade da mesma forma, que é 1,3 vezes 110. Isso também vai dar 143. Até porque é a mesma multiplicação. Então, gabarito, letra E. Em B7, a figura a seguir representa um aparato experimental para demonstração de ondas estacionárias em cordas. O experimento, conhecido como gerador de ondas estacionárias, ele é composto por um vibrador, um dinamômetro, uma corda e uma base sólida para a fixação do aparato. Ele disse que o comprimento é de 1 metro e a massa é de 10 gramas, considerando a onda estacionária gerada no momento em que a foto do experimento foi registrada e o fato de, nesse momento, o dinamômetro indicar uma força de 156,25 newtons, ele quer saber a frequência de vibração. Beleza. Como é que a gente calcula a frequência? Ou sem utilizar a fórmula, já que essa distância daqui para aqui é o comprimento de onda. Então aqui eu tenho um comprimento de onda e meio, né? Eu conseguiria achar o comprimento de onda aqui. Ou utilizando a frequência NV sobre 2L. Beleza? A frequência é o que ele quer, então, não é isso? A frequência de vibração. Frequência N. Aqui a gente está no terceiro harmônico. Ó. Primeiro, segundo, terceiro harmônico. Velocidade eu não tenho, tá? Mas eu sei o comprimento, que é de 1 metro. Então fica 2 vezes 1. Então nossa frequência nada mais é que 1,5 vezes a velocidade. Se eu dividir aqui 3 por 2. Como é que eu calculo a velocidade em função da tração que eu faço na corda sobre a densidade? Beleza? A densidade linear nada mais é que a massa sobre o comprimento. A massa é de quanto? 10 gramas, ou seja, 0,01 quilogramas sobre 1, que é o comprimento. Então fica aqui V é igual a raiz de 156,25, que é a tração, ó, que é a tensão na corda, sobre 0,01. Então, nossa velocidade vai ser raiz de 15625. Isso vai dar, acredito que dê 125, né? Beleza. Isso aqui vai dar 125 metros por segundo. Beleza. Então, vou lá. Ó. Minha frequência 1,5 vezes 125. Vezes 125. Então, nossa frequência vai dar 1,5 vezes 125.
Desculpa. Vai dar 187,5 Hz. Gabarito, letra D. Vamos para a próxima. Para a explicação do efeito Doppler, um professor do curso de mecânica brinca com o uso de personagens de um desenho animado. Ele projeta, se o Galo me deixa falar, se ele projeta uma figura no carro de Fred Flintstone, no episódio em que ele e Barney eram policiais. Beleza. A figura mostra a representação do carro visto de cima. Certo. Então o que é que a gente percebe? O carro ele tá nesse sentido. A quantidade de frente de ondas que vai chegando por unidade de tempo, a Vilma, ela é maior, né? Significa que a frequência aparente aqui que Vilma, a frequência percebida, né, por Vilma, ela é maior do que a frequência percebida por Betty, tá? Então o que é que a gente pode dizer? Vamos olhar as alternativas. Vilma o escutará com a frequência menor. Falso, né? Ela vai escutar com a frequência maior. Uma frequência maior. Vilma o escutará com a frequência maior. Então, gabarito aqui, letra B. Vilma escutará com a frequência maior. A frequência vai ser diferente, né, pessoal? Tendo em vista que há um movimento relativo, tanto em relação a Vilma, como em relação a Betty. Em relação a Betty, ele está se afastando. Em relação a Vilma, ele está se aproximando. Então, gabarito, letra B. Vamos para a próxima. No campeonato de Fórmula 1. Só um segundo. Vamos lá. Campeonato de Fórmula 1, na cidade brasileira de São Paulo, a fim de determinar a velocidade dos carros de corrida com um frequenciômetro especialmente adaptado, um operador fica no interior de um posto da pista, verificando o módulo da velocidade dos carros que se aproximam. O posto, com uma sirene emitindo um som de frequência F, e o frequenciômetro, que mede a frequência percebida por um referencial no automóvel, acusa o valor de 12F. Adotando como 340 metros por segundo o módulo da velocidade do som, afirma-se que o módulo da velocidade do automóvel que se aproxima do posto é de... Beleza, então vamos verificar uma coisa. Essa sirene, onde é que ela estava, essa sirene, né? O posto está com a sirene. Beleza, então aqui está meu posto. Meu posto está aqui. E aqui está meu carrinho. Esse carrinho ele está se aproximando. Esse carrinho está se aproximando. Como é que a gente faz para a definição dos sentidos? Sempre a gente olha do observador, que é onde eu vou captar essa frequência, para a minha fonte, tá? A minha fonte. Ou melhor, deixa eu apagar aqui que o meu referencial foi correto, né? Incorreto. Quem é que vai medir? O posto está com a sirene, emitindo som de frequência. Para a formulação brasileira de São Paulo, a fim de determinar a velocidade dos carros de corrida. Um operador fica no interior de um posto na pista, verificando o modo da velocidade dos carros se aproximam. O posto está com uma sirene, emitindo um som de frequência.
Veja só, então calma, pessoal. O posto está com a sirene emitindo um som de frequência F e o frequenciômetro, que mede a frequência percebida por um referencial no automóvel. Então aqui, ó, o meu frequenciômetro é como se fosse o ouvido da pessoa, né? É aqui que eu vou fazer a medição da frequência, tá? Ele está aqui. E minha fonte, ela está aqui, ó, no posto, tá? Minha fonte está aqui no posto. Essa fonte que está emitindo a frequência. Então, ó, sempre a gente adota como positivo do observador, que no caso é onde eu vou medir essa frequência ou escutar, para a fonte, tá? Esse é o meu sentido positivo. Por exemplo, se a fonte tivesse vindo para cá, lá na equação eu colocaria ela como negativo. Se a fonte estivesse afastando para cá, eu colocaria ela como positivo. Então, sempre que for fazer esse tipo de questão, sempre coloca o referencial do onde você vai medir a frequência, onde a pessoa está, onde a pessoa vai escutar, para fonte. Beleza. Então, vamos lá. A gente sabe que a frequência que eu vou perceber, né, vai ser a frequência real da fonte. Vou botar aqui, ó. Aí vezes a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do operador, que no caso é onde eu vou medir essa frequência, e a velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Então a frequência vai ser, ou melhor, essa frequência ele já deu. Essa frequência é 12 sobre 10 da frequência da fonte, tá? Tá aqui, ó, 12 sobre 10 da frequência da fonte. Ele fala aqui, ó, uma sirene emite um som de frequência F. Frequência da fonte, velocidade do som 340, a velocidade do operador, e nesse caso é onde eu vou medir a frequência, que ele está no carro, vai ser mais a velocidade do carro. É mais por quê? Porque o carro está indo no sentido aqui que eu adotei como positivo, que é sempre do operador para a fonte. Beleza. E aqui embaixo eu tenho 340. Como a fonte ela não está em movimento, aí eu posso botar mais ou menos zero aqui, que vai dar a mesma coisa. Então ficou assim, ó. Vou cortar esse F, tá? Fica 12 sobre 10, que é 1,2, igual a 340 mais vezes velocidade do carro sobre 340. Vamos fazer essa conta aqui, para não esquentar muito a cabeça. 340 vezes 1,2, isso vai dar, deixa eu colocar aqui, ó, 408 igual a 340 mais a velocidade do carro. A velocidade do carro vai ser 408 menos 340. Isso vai dar 68 quilômetros, metros por segundo, né? A unidade do sistema internacional, tendo em vista que a velocidade do som já tá em metro por segundo. Beleza? Só que ele quer a resposta em quilômetro por hora. Então, se a gente multiplica isso aqui por 3,6, isso vai dar aproximadamente, né? Ou melhor, isso vai dar igual a 244,8 km por hora. Que vai ser aproximadamente 245 km por hora. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D de dado. Então, realmente, se ele está se aproximando da fonte, ele vai escutar uma frequência maior. Por isso que deu 12F sobre 10. Então, tomar cuidado aqui nesses sinais, tá? Então, ó, aqui está meu carro indo para cá e aqui está minha fonte parada, tá? Minha fonte está aqui e aqui está o carro. Eu sempre adoto como positivo aqui, ó, da fonte do carro para a fonte, tá? Então, por exemplo, meu carro aqui, eu vou adotar o sinal dele como negativo. Por quê? Porque ele está no sentido contrário, ó.
Porque sempre eu adoto o positivo da pessoa ou do carro até a fonte. Tá bom? Por exemplo, outro exemplo. Aqui eu tenho uma ambulância. Então é a ambulância que está emitindo esse som, né? E aqui tem uma pessoa que ela está se aproximando, tá? E a fonte está andando para cá, ó. Então, ó, onde é minha direção positiva, meu sentido positivo? Da pessoa até a fonte, tá? Sempre até a fonte da frequência. Então, isso é positivo. Então, lá na equação, quando eu botar a velocidade da pessoa, ela fica positiva. E quando eu botar a velocidade da fonte, ela fica negativa. Quarentinha. A figura 1 e 2 representa a mesma corda de um instrumento musical percutido pelo músico e vibrando em situação estacionária. De uma figura para outra não houve variação da tensão. Beleza, é a mesma corda, né? Ó, mesma corda e não houve variação da tensão. A gente sabe que velocidade é o quê? Tensão sobre a densidade linear, que são as características da corda, né? A densidade linear nada mais é que a massa sobre o comprimento dela. É a mesma corda, tá? Então, como a tensão e nem as características da corda foram mudadas, então a velocidade não mudou. Então a velocidade é constante. O que é que mudou aqui de um para outro, tá? Lembrando, ó, que quando eu pego aqui dois ventres, nesse caso só tem um aqui em cima, só tem um ventre. Dois ventres são um comprimento de onda. Então aqui em cima, por exemplo, é o comprimento de onda sobre 2. Como aqui embaixo tem dois ventres, ó, tem dois ventres. Então aqui vai ser lambda. Beleza? Então, por exemplo, aqui o lambda aqui, ó, no primeiro caso ele é maior do que o daqui. Vamos dizer que o comprimento é L, tá? Então, no primeiro caso, eu vou dizer que L é igual a lambda sobre 2. Logo, o nosso lambda é 2L. No segundo caso, o meu lambda é exatamente igual a L. Então, mudou, né? E como velocidade é lambda F, então, como do primeiro para o segundo caso, o lambda foi pela metade, ó, lambda foi pela metade, diminuiu o lambda. O lambda diminuiu pela metade, então a frequência dobra. Por quê? Porque a velocidade é constante. Aí eles ficam inversamente proporcionais. Se eu diminuir o lambda, aumenta a frequência. À medida que eu vou aumentando o harmônico, a frequência vai aumentando. Então vamos lá. Letra A. O aumento da velocidade falso. Não houve aumento da velocidade, a velocidade ficou constante. O aumento do período. Quando eu digo, a gente tem que lembrar que aí, o período, né? O período, ele é o inverso da frequência. Então, quando ele diz que aumentou o período, é porque baixou a frequência. Mas a frequência não baixou, ela aumentou. O que aumentou foi a frequência e não o período. O período diminuiu. Uma diminuição da frequência é falso. Diminuir a frequência é aumentar o período, né? Uma diminuição do período. Beleza, uma diminuição do período. Porque se eu diminuo o período, a frequência aumenta. E também da velocidade. Falso, a velocidade ela não aumentou. Um aumento da frequência, foi o que a gente observou, das ondas formadas na corda, sendo mantida a velocidade de propagação do som emitido pelo instrumento. Então, gabarito, letra E. Beleza, pessoal? Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato para a gente tirar da melhor forma possível. Beleza? Fui.